Amém. Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele é santo, não há outro como o nosso Deus. E essa manhã o Senhor tem uma palavra para falar ao seu coração. Amém? Quantos estão a fim de ouvir aqui a palavra? Vai dormir não, irmão, em nome de Jesus. Às vezes eu olho, tem gente que está dormindo, mas em nome de Jesus, hoje ninguém vai dormir. Essa palavra vai cair no teu coração. E eu quero falar hoje sobre algo que tem, sabe, que tem estado dentro de mim. Que tem sido gerado, não hoje, mas alguns dias, Deus tem gerado essa palavra dentro de mim. E eu tenho buscado em Deus a revelação, tenho buscado ouvir o que Ele quer me ensinar através dessa palavra. E nesta manhã nós vamos juntos aqui, sabe, buscar em Deus isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Aquilo que eu não consegui, o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso conselheiro, Ele vai nos ensinar todas as coisas, amém? E o Senhor colocou uma palavra sobre a importância da semente. Fala para a pessoa aí, para o seu irmãozinho aí, ó, a importância da semente. Você só está aqui por causa de uma semente, não foi não? Se não tivesse a semente, não ia adiantar o óvulo da mulher, não é verdade? Não é adiantar só a sua mãe ser uma mulher fértil. Foi necessário a semente do seu pai para que você pudesse ter vida, para que você pudesse nascer, né, se formar como um embrião. Então, eu quero falar para você sobre a importância, sobre a valorização da semente. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 24. E eu quero começar lendo esse texto que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então, a semente, ela é totalmente diferente do que o fruto. Nós damos mais valor para o fruto. Nós gostamos mais, né, de presenciar o fruto. Ou seja, a colheita daquilo que nós já semeamos. Nós gostamos de comer, nós gostamos de ver. Nós não queremos ligar para a semente, nós queremos o fruto, queremos experimentar da concretização. E hoje eu estava vindo para cá, para a igreja cedo, e todas as vezes que eu pego meu carro, eu me lembro que aquele carro foi uma semente. Eu falo: Senhor, esse carro foi uma semente, foi uma profecia, foi um milagre, e tem me dado velocidade, tem me dado força para cumprir os propósitos do Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos tem um propósito. Nós vamos desfrutar, nós vamos nos alegrar, mas o propósito de Deus, ele precisa se cumprir. E eu falei: Deus, isso daqui nasceu de uma semente, né? Eu estava no congresso de mulheres e ali estava um momento de oferta. Eu ia ministrar aquele momento de oferta, e ali o Senhor falou assim: você vai lá, pega tudo que está na tua bolsa e você vai lá e faz uma oferta. Você entrega uma semente, e essa semente é uma semeadura pelo seu carro. Para mim, na minha cabeça, era uma coisa doida, uma coisa que não fazia sentido. Eu falei: Deus, não estou entendendo. E eu sou obediente ao Espírito Santo. Eu falei: eu vou fazer isso, né? E naquele mesmo momento eu me levantei, eu fui lá e fiz a minha semeadura, e depois pedi para a minha pastora estar orando por mim. E então fiz, mas naquele mesmo dia, daquela semente nasceu uma profecia. E ali naquele lugar eu recebi uma profecia sobre essa conquista. E depois que eu recebi essa profecia, depois de um ano, o fruto
daquela profecia, daquela semente, ele deu aquele fruto, ele se cumpriu. Então eu quero dizer que tudo começa em uma semente. Não estou dizendo de dízimos, estou dizendo de ofertas. Eu estou falando sobre semente. Eu e você somos uma semente. Você está aqui nesta manhã porque certa vez você ouviu falar do amor de Deus e você deixou a semente da fé cair no seu coração e você deu fruto e você se rendeu a Deus e por isso você está aqui nesta manhã. Você é uma semente que deu fruto, amém? Você deu fruto para a vida eterna. Você não é mais o mesmo. Cristo está em vós e essa é a esperança da glória. Então a palavra de Deus fala assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Porém, para poder dar fruto, porém para essa semente ser transformada, há um processo. Para que essa semente se transforme em um fruto, é necessário ela estar pronta para passar por um processo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está pronto para passar pelo processo? E esse processo é o que, gente? É a morte, olha só. A palavra fala que ele precisa morrer ali, né? Ele precisa morrer para produzir fruto. Isso significa que nós, uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, nós só vamos dar fruto se nós morrermos para este mundo, se morrermos para a nossa carne, se morrermos para as nossas vontades, se continuarmos ainda intactos, vivos, não vamos dar fruto. Não vamos conseguir experimentar da grandeza do reino de Deus. Não vamos conseguir experimentar do sobrenatural, das maravilhas que Ele tem para operar sobre nós. Se continuarmos vivos para fazer o que nós mesmos queremos, não vamos frutificar. E a palavra do Senhor diz: se esse grão, ele cair na terra, se ele não morrer, ele não dá fruto, mas se ele morrer, ele produz fruto, porque ele vai germinar, ele vai se abrir, ele vai passar por um processo de mudança, mas esse processo de mudança vai trazer o crescimento, vai fazer a diferença, vai fazer com que eles se transformem em um fruto, em uma árvore, né? Onde vai crescer, onde vai poder alimentar e sustentar a outros. Então é necessário a morte do nosso eu para frutificar. Eu preciso fazer a minha natureza carnal morrer. A palavra de Deus fala, Paulo ele falou: eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, sabe, a vida que eu vivo agora, eu não mais vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele falou isso. Eu estou crucificado com Cristo. Muitas vezes estamos muito vivos, sabe? Estamos muito cheios de vontade. Estamos com as nossas vontades, nossos desejos. E não tem como Deus trabalhar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não tem como Deus cumprir as promessas. Não tem como Deus cumprir a vontade boa, perfeita e agradável dEle na nossa vida. Porque ainda estamos fechados. Ainda estamos com aquela casca grossa que não se abre para as mudanças, para tudo aquilo que Deus quer fazer. Mas desta manhã eu quero profetizar que o Espírito Santo está começando uma grande obra nas nossas vidas. Sabe? Porque esta igreja, a sua vida, ela vai frutificar. É tempo de frutificar, é tempo de mudança, é tempo de crescer. Sabe, não é tempo mais de ficarmos fechados em nós mesmos, mas é tempo de nós sermos igreja de Cristo, sabe, de trazermos a luz em meio às trevas, porque a palavra de Deus fala que a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo por uma resposta. Muitos nesse exato momento estão nos seus quartos pensando: Deus, tu não existe, Deus. Por que a minha vida está dessa forma? E sabe qual é a resposta? A resposta está em você, que já tem a semente.
Você que já tem Cristo, que já é salvo, que já conhece a palavra da verdade, já conhece a obra da cruz, já sabe que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que muda, que cura, que liberta, que salva. Essa resposta está em você, que é filho de Deus. Os filhos de Deus precisam manifestar-se nesse mundo, sabe, manifestar, porque eles estão gemendo, eles estão clamando por uma resposta, mas muitas vezes isso não acontece porque a semente em nós ainda está fechada, ela não frutifica, nós não frutificamos porque ainda estamos muito vivos, muito cheios de vontades, muito cheios de questionamentos, muito cheios de religiosidades, muito cheios de tradições, de coisas dos homens, de costumes, e isso nos impede de operar a glória de Deus, de manifestar o reino de Deus por onde nós passamos, meus amados. Mas eu quero declarar nesta manhã que o Senhor está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, uma grande obra em nós, e Ele é fiel para completá-la. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, do versículo 4 ao 8. Vai falar sobre o semeador, a parábola do semeador, que Jesus conta para os seus discípulos. Ele fala assim: e ao semear, deixa eu abrir o texto aqui, então, amém, diz assim, versículo 3, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, e produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós queremos ser terras boas, queremos ser terras que frutificam, mas eu quero dizer que o Senhor também deseja resgatar as sementes que caíram, sabe, em terras que não estavam preparadas, em solos que estavam arrasados e que impediram elas de frutificar. Talvez essas sementes estejam aqui no nosso meio, mas nesta manhã o Senhor deseja resgatar, porque Ele é o Senhor. Ele é Deus poderoso para resgatar, com o seu amor fiel. Ele deseja. Ele fala que Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Ele veio para libertar, Ele veio para curar os cativos e os oprimidos do diabo. E eu quero dizer para vocês, quatro sementes, 4 resultados. Fala para mim, 4 sementes, 4 resultados. Então nós podemos ver aqui que que o semeador saiu e ele lançou 4 sementes em 4 tipos de solo. E 4 resultados foram obtidos. Então nós podemos ver, a primeira semente, ela caiu à beira do caminho. E o que aconteceu? A palavra de Deus fala que ela caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Quantas vezes, quantas pessoas estão afastadas do amor de Deus? Quantas pessoas receberam a palavra neste mesmo ano? A palavra caiu no coração, a semente caiu, mas o inimigo veio e roubou a palavra que caiu naquele solo. Foi a semente que caiu na beira do caminho. E eu coloquei aqui, vamos lá abrir em Marcos 10, 47. O exemplo
do filho do Bartimeu, o cego Bartimeu. E a palavra de Deus fala, lá em Marcos 10, 47, fala assim, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi a palavra do cego Bartimeu. Ele estava onde? À beira do caminho. E ele ouviu falar que Jesus estava passando. Como que ele sabia que ele era o filho de Davi? Porque ele conhecia a profecia que Jesus era o Messias. Mas esse estava afastado, esse estava longe, esse estava à beira do caminho. Mas uma vez que ele ouviu que Jesus passava por ali, ele gritou, ele clamou, ele não deixou passar. E Jesus parou e falou: o que tu queres? Volte a ver. E Jesus resgatou aquela semente que estava à beira do caminho, que estava afastado. Sabe, talvez que você está aqui nesta manhã, você está afastado. Você já ouviu de Deus, você já caminhou, já experimentou tanto da presença do Senhor, mas a semente caiu no seu coração. Mas Satanás roubou e impediu de frutificar, impediu de dar fruto, impediu de você experimentar, de continuar crescendo, e você se afastou. Mas nesta manhã o Senhor deseja resgatar. O Senhor deseja fazer a obra. Quantas e quantas pessoas você conhece que estão à beira do caminho, precisando ser resgatada? A semente que está à beira do caminho precisa ser resgatada para o Senhor Jesus. E nós precisamos dar fruto e precisamos ser esse instrumento para trazer essas pessoas para Cristo, porque Ele veio para essas pessoas também, que estão longe, distante. Quantos estão clamando nesta hora e não tem força para se voltar para Deus? Não tem força para voltar para a presença do Senhor. Mas eu quero declarar que nós vamos dar fruto. Você que está de pé, você vai atrás dessa semente que está à beira do caminho, que precisa ser resgatada. Essa semente que não deu fruto, essa semente que foi roubada, que foi impedida de frutificar, era para crescer, era para mudar, era para experimentar da vida em abundância em Cristo, mas não experimentou. E a segunda semente, como eu falei, 4 sementes, 4 resultados. A primeira foi na beira do caminho. A segunda semente caiu em solo rochoso. E eu separei aqui a passagem de João 8:7, que vai falar sobre aquela mulher pega em ato de adultério. E ela ali foi traga até Jesus. E quando ela foi traga até Jesus, todos queriam acusá-la do seu pecado. E Jesus, naquele momento, Ele não condena aquela mulher, mas Ele perdoa. E Ele fala: vá e não peques mais. João 8:7, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. Então Jesus resgata a semente que estava entre as pedras, que estava sendo apedrejadas. Quantos nós conhecemos que estão vivendo uma vida de pecado? E nós não somos capazes de ser esse instrumento para resgatar essa semente que está entre as pedras, está entre os seus acusadores, acusações do inferno. Deus precisa gerar esse amor dentro de nós pelo perdido, que possamos buscar em Deus essa compaixão por aqueles que estão sendo apedrejados. Ah, pastora, pecou, está merecendo. Merece a pedra mesmo, merece, mas só que Deus também veio para esses. Jesus também veio para esses que estão sendo apedrejados. E nós somos a igreja, nós somos a luz, nós somos o sal. O Senhor deseja usar esses bancos vazios, eles precisam ser preenchidos,
por essas pessoas que nesse momento talvez esteja entre as pedras, entre os seus acusadores, e não consegue sair dessa vida. Deus, Ele vai usar a sua vida, amém? Para resgatar essa semente que está entre as pedras, que caiu no solo rochoso, que não deu fruto, que está infrutífera, que está dando mau testemunho. E a terceira semente, ela caiu entre os espinhos. E aqui, vamos ler lá em Marcos 15, 39. Em Marcos 15, 39, vai falar sobre esse centurião que estava presenciando. Fala assim: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim o inspirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estava também ali algumas mulheres, observando de longe, entre eles Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé. Então nós podemos observar aqui que na crucificação, Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava na hora da sua morte, mas uma vida foi resgatada. Aquele centurião romano estava vendo a morte de Jesus, estava vendo ele entre os espinhos, mas aquele centurião, ele foi resgatado através da morte de Jesus. E ali ele falou: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Então a semente que caiu entre os espinhos, existem sementes que estão infrutíferas, que estão caindo em solos errados. Mas eu quero declarar que esta igreja é uma igreja de Jesus, que faz a diferença. E o Senhor vai nos usar para resgatar essa semente que caiu entre os espinhos, que não deu fruto, que foi sufocada pelas preocupações da vida, pelas ansiedades, não conseguiu frutificar. Ela não conseguiu criar raízes, não consegue criar raiz em igreja nenhuma. Estou aqui, estou ali, estou lá, não estou em lugar nenhum, estou em Cristo Online. São pessoas que não criou raízes. Quantos e quantos estamos vivendo um tempo? Quantos não congregam mais? Quantos estão afastados, não tem mais aliança? Estamos na igreja da aliança. E nós precisamos resgatar essas pessoas, essa semente que está sem raiz, que está sem aliança, que conheceu a palavra, que conheceu, mas as ansiedades, as preocupações da vida fizeram com que elas não encontrassem uma raiz, um solo para poder frutificar, para poder crescer, para poder multiplicar, para poder fazer conhecido o nome de Jesus, permanecer até a volta do Senhor Jesus. Mas essas sementes, o Senhor Jesus deseja também resgatar, porque Ele morreu também por essas sementes. E essas sementes, elas estão espalhadas. Talvez esteja aqui nesse culto e o Senhor, Ele deseja resgatar nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, Ele deseja, Jesus, Ele deseja fazer esta obra. E a quarta semente, o semeador continuou a semear, e então Ele liberou a quarta semente. A quarta semente, ela caiu em terra boa. Eu quero profetizar que a tua terra é boa. Eu quero profetizar que você vai dar fruto. Vamos frutificar. A semente vai cair e nós vamos morrer e ela vai dar fruto. Jesus em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos frutificar no reino de Deus. Vamos frutificar o fruto do Espírito. Vamos dar bons testemunhos. Vamos glorificar o Pai. Gênesis 29, 35. Vamos abrir lá para a gente ler. Gênesis 29, 35.
vai falar sobre a quarta semente de Lia, ou Leia, como você quiser. E então, a palavra fala, glória a Deus. Versículo 34 diz assim: outra vez concebeu Lia e deu luz a um filho. E disse... versículo 35. De novo concebeu e deu luz a um filho. Então disse esta vez eu louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá. Esse nome Judá significa louvado. Louvado seja Deus. Significa louvor. Então ela fala assim: e cessou de dar à luz. A quarta semente de Leia foi Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, porque a descendência dele foi da tribo de Judá. Então essa foi a semente boa. E ela fala: agora eu vou louvar a Deus. A quarta semente é a semente da adoração. Precisamos ser adoradores. Precisamos adorar ao Senhor em meio às aflições. Precisamos semear, fazer uma boa semeadura. Existem momentos que você não vai colher frutos. Existem momentos que você não vai desfrutar, mas você vai só semear. Você vai apenas se doar, apenas vai entregar. E isso vai requerer de nós a adoração. Todo adorador, ele está disposto a fazer uma entrega total. Ele está disposto a se render. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa semente, ela vai cair em terra boa. Sabe, quando o nosso coração está pronto para receber a vontade perfeita de Deus para a nossa vida, nós damos fruto, nós frutificamos. A palavra vem ao nosso coração e nós aceitamos. E então o Senhor trabalha e nós multiplicamos, sabe? E damos frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe por quê? São as experiências em Deus que vamos viver. A glória de Deus que vai sendo manifestada na nossa vida, porque damos acesso ao Senhor, abrimos o nosso coração, nos quebrantamos para Ele fazer a sua boa obra. E Ele faz a boa obra na nossa vida. E frutificamos. E ganhamos pessoas para Jesus. E começamos, o nosso testemunho, ele passa a se espalhar. Passamos a ser uma mensagem por onde passarmos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, na nossa vizinhança. Por quê? Porque a semente caiu em terra boa. E eu pergunto para você, qual semente você se identifica hoje? Qual semente você vai se identificar? Sabe, queremos ser essa terra boa, mas será que ainda precisamos ser resgatados dos espinhos? Será que ainda estamos nos solos rochosos? Será que ainda estamos à beira do caminho? O Senhor deseja resgatar essa semente. Ou será que já estamos prontos para frutificar, para dar fruto? Somos frutos de uma semente santa. Jesus entrou dentro de nós. Nós temos Ele dentro de nós. Então nós precisamos. Portanto, a semente desse fruto é santa. Nós somos esse fruto. E a nossa semente é santa. Então nós vamos precisar frutificar para a glória do nosso Deus. E o Senhor conta comigo e com você. O Senhor nos chama nesse tempo. O Senhor nos chama para fazer a diferença por onde nós passarmos. O Senhor nos chama. Sabe, não é tempo de nós
darmos espaços para as picuinhas, para as coisas dessa terra. Não temos mais tempo para isso, para ressentimentos, para disse-me-disse. Não temos mais tempo para essas coisas. É tempo que o Senhor nos chama para frutificar, para ir para um nível mais alto com Ele. O Senhor te chama para dar esse fruto, para ser essa terra boa, para multiplicar por onde você passar. Você que está aqui nesta manhã, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem te chamado. A semente aí dentro de você é santa. E é necessário nós deixarmos ela frutificar, ela multiplicar, ela alcançar outras vidas, ela fazer a diferença por onde passar. E o Senhor te chama em nome de Jesus. Eu quero que